Nós vamos contar. Então, eu acho que talvez nós precisamos entender, ou seja, que nós estamos dentro de uma torção dialética, mesmo uma torção dialética, não tem jeito. Ou então a gente vai falar o seguinte: bom, então a gente vai desistir completamente e vamos partir para o arrebento nesse exato momento. Ou seja, isso também é uma completa falta de conexão com a realidade. Então, acredito eu que esse acho que é um dos nossos maiores desafios. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Para a minha concepção do que são os centros socialistas, né? Ou seja, essa disputa, esse ponto de tensão, essa possibilidade de oferecer, de ofertar para as pessoas novas possibilidades dentro desse processo de constituição, de reconstituição que todo mundo, todo dia tem que fazer em torno de si. Então, acho que isso é importante dizer, todo dia é preciso reconfigurar esse processo em que nós temos que ser os mesmos todos os dias. Então vejam que se nós tivermos pontos de tensão, possibilidades outras que nos sejam apresentadas, né, todos os dias e com frequência, ou seja, se ao invés do sujeito achar que ele só vai encontrar conforto, que ele só vai encontrar possibilidades existenciais dentro daquela igreja, daquele pastor reacionário, mas que está dando o que comer e também está dando horizonte, se a gente conseguir mostrar isso, né, que na verdade é possível que as pessoas consigam ter um conforto e que consigam projetar um horizonte existencial para além do presente, que elas consigam também ter o seu corpo, né, ou seja, a sua base, né, de vida preservada, e que isso pode ser feito de uma outra forma. Gente, eu acho que esse é o nosso desafio, mostrar que existem outras possibilidades, que existem novas formas de se reconfigurar, de se constituir a vida. E essa, para mim, é a grande virtude do que são os centros socialistas. Por fim, tendo essa minha breve intervenção, quero deixar também espaço, eventualmente, se houver, para a gente conversar. Além da formação, porque vejam, acho que a gente precisa pensar em como formar, né, assim, nos formarmos, né, porque a gente também está nesse processo de formação, acho que é importante dizer isso, para que a gente não ache que nós somos o farol que vai iluminar também nós somos o caminho, a verdade, não é exatamente isso. Nós também estamos nesse processo de formação, nós também estamos embebidos em contradições, a gente vai errar, a gente vai acertar, acho que esse é o ponto. Eu cada vez estou mais convencido disso, que a gente não pode subestimar a capacidade de entendimento da realidade por parte de pessoas que não tenham, talvez, a nossa compreensão de mundo. Eu acho que para todas as pessoas a gente tem que oferecer o que há de melhor. A gente tem que oferecer a ciência, a gente tem que oferecer a compreensão mais sofisticada e avançada do mundo. Agora, como isso vai ser feito, eu acho que entre nós há professores, pedagogos, ou seja, mas a questão é a seguinte: a gente não pode oferecer para as pessoas menos do que elas precisam, do que nós precisamos para compreender a realidade, porque nós achamos que as pessoas talvez não possam entender. Acho que isso é muito complicado, isso é muito difícil. A pessoa não vai entender. Nossa, como é que eu vou falar para a pessoa, né? Como é que eu posso falar para a pessoa de falar um palavrão, por exemplo, processo de construção da subjetividade? Não precisa falar assim, mas a pessoa precisa entender que esse processo existe. E que a forma delas pensarem, de agirem, né, enfim, de compreender o mundo, passa por esse processo, por mediações de nível institucional. Porque senão a gente vai cair na doideira, e eu acho que é uma doideira, né,
de ficar achando que a tomada do poder a tomada do Estado, quando nós chegarmos ao poder do Estado, quando nós tivermos o controle do Estado, né, as pessoas vão deixar de morrer como morreram ontem. Prezados e prezadas, o Estado é isso que aconteceu ontem, anteontem, na verdade. Isso é o Estado. Qualquer crítica dizendo o seguinte, mas os governos de esquerda também mataram, sabe por quê? Mataram porque o Estado mata. O Estado que não tem o poder de matar, né, e a gente tem que ter consciência disso, e ciência. O Estado que não tem o poder de matar não é Estado. Esse é o ponto. O Estado burguês mata, sempre matou, e vai continuar matando. Eu falei de Estado burguês porque, na verdade, o Estado é a forma social, é a forma política do capital. O que não quer dizer que nós estamos abdicando da luta institucional, porque nós temos que fazer a luta pela mediação, mas a gente tem que salvar a vida das pessoas. Eu tenho sempre dito isso. Senão advogado não seria. Não é? Vejam então que, senão professores não seríamos, né? Professores não seríamos. Porque se de fato a gente não pode, dentro da dificuldade, do horror que nós estamos, não podemos conceber tática e estratégia, né, que é um dos pontos também sobre os quais a gente precisaria conversar, tática e estratégia, fundamental, a gente simplesmente abre mão de tudo, né?